amigos e irmãos que acompanham a programação da Casa de Oração Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Estamos em mais uma edição do Evangelho no Lar. Vamos ler um trecho, amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do professor Allan Kardec, que fala sobre o maior mandamento da lei de Deus, que é o amor. Mas antes da leitura, vamos fazer uma pequena prece inicial. Fechando os nossos olhos, nós vamos sintonizar com Jesus, imaginando o mestre e amigo, consolando os nossos corações, nos abraçando, num abraço de paz, de amor e de esperança. E juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora vamos fazer a leitura do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Ouçamos. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Na Instrução dos Espíritos, nós temos um comentário sobre esse texto, que diz o seguinte: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e teimoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quando tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de amor, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Meus irmãos, que bela lição evangélica para a nossa tarde de hoje. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, embora nós que somos adeptos da doutrina dos Espíritos, a gente acredita na reencarnação, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, mas o mais importante é acreditar no amor. A caridade, simbolizando o amor, é a essência da doutrina dos Espíritos e do ensinamento de Jesus. Jesus, o Espírito mais puro que esteve na Terra, o nosso modelo e guia de conduta.
E Jesus aqui, ele nos alerta, em primeiro lugar, que existem as tentações. Veja, irmão, Jesus, que era o espírito mais puro, que era infalível. Mesmo assim, aquelas pessoas da época, os fariseus, tentaram Jesus, porque queriam prendê-lo, queriam achar uma justificativa para prender aquele homem santo. E aí, de forma maliciosa, chegaram até Jesus e perguntaram se era permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo. César, que representava o Império Romano, a águia dourada, o mundo temporal. E aí Jesus, percebendo que estavam querendo colocá-lo numa cilada, porque se ele dissesse que era pagar o tributo, os judeus iam ficar chateados. Se ele dissesse que não pagasse o tributo, os romanos iriam ficar chateados. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque na moeda estava grafada a imagem do César, do Império Romano. E aí Jesus disse: que imagem é essa? Essa imagem era do Império Romano. Então ele disse: paguem, dai a César o que é de César, agora a Deus o que é de Deus. Veja que resposta sábia. Significa, irmãos, que nós temos que cumprir com nossos deveres, tanto os deveres da terra, a exemplo dos tributos que nós, como cidadãos, temos que pagar, é um dever que nos é imposto pela vida em sociedade, como também temos que cumprir os nossos deveres para com Deus. E qual é o principal dever que nós temos para com Deus? É de amar uns aos outros, ou seja, é a gente praticar o bem ao nosso semelhante. Porque Jesus disse que nós temos que perdoar as ofensas. E nós temos que amar incondicionalmente. Então, essa lição de Jesus é de muita sabedoria, porque nós trazemos dentro de nós, a nossa essência, ela é o amor. Agora, muitas vezes, a gente se esquece disso quando a gente está encarnado, e a gente deixa de buscar os valores do Espírito. E aí, às vezes, em nossa existência, nos deparamos com a dor, com o sofrimento, que é aquele bendito aguilhão que vem nos despertar, para que a gente saia do caminho do erro e busque o caminho, verdade e vida, que é Jesus. Então, a lição de Jesus é uma lição pacífica. Nunca a lição de Jesus é violenta, nunca. A violência que foi praticada com aquelas chamadas guerras santas do cristianismo, ali foi um desvirtuamento do ensino de Jesus. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros, filhinhos. E nós todos somos filhos de Deus. Não existem homens diferentes, nós todos somos iguais, somos irmãos. E a reencarnação nos mostra que os nossos laços afetivos não se rompem com a morte do corpo físico, mas muito pelo contrário, a reencarnação fortalece os laços familiares, porque sabemos que muitas vezes voltamos à esfera carnal, um novo corpo, com a bênção do esquecimento, para que aí sim possamos recomeçar a lição que não foi aprendida. Então, o Evangelho nos ensina que o amor é a principal lei que rege o universo, porque a nossa família é a família universal. Falam que quando o João Evangelista, quando ele já estava muito idoso, já não conseguia mais pregar, ele se limitava a dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque essa é a lição mais importante. Porque agora, a gente pode até ficar em dúvida, mas como é que eu vou amar uma pessoa que quer o meu mal? Veja, irmãos, amar é no sentido de que a gente não vai retribuir o mal com o mal. A gente vai dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o cristão é chamado a retribuir o mal com o bem. Olha a diferença, né? Não significa que aquele pessoa que quer o mal, ela vai fazer parte da minha rotina diária, não é isso. A gente não precisa conviver com uma pessoa que deseja o nosso mal, mas a gente pode rezar por essa pessoa e a gente pode, se algum dia for procurado e tendo a oportunidade, a gente pode retribuir aquele mal que a gente recebeu com o bem. Essa é a lição de amor, é a lição evangélica. E Jesus, ele, desde o início da sua missão na Terra, desde do nascimento, na manjedoura, humilde, no meio dos animais, até a trajetória da cruz, ele nos ensina a lei do amor. Jesus, na cruz, ele disse: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. E Jesus,
disse àqueles ladrões que foram crucificados ao lado dele que estariam com ele no paraíso, mostrando que não existe distinção entre os homens, que nós somos chamados a praticar a lei de amor, justiça e caridade em todos os momentos da nossa existência. Agora, devemos cuidar também do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito. O Espírito imortal precisa desse veículo que é o corpo físico. Então, devemos ter uma mente sã no corpo são, para valorizar a experiência aqui na Terra, essa experiência que é educativa, porque os espíritos amigos nos dizem que o planeta Terra, ele é escola de almas. Estamos aqui para aprender lições imortais, mas devemos também cumprir as leis da Terra, por isso que temos que dar a César o que é de César, pagando os nossos tributos, obedecendo às leis de trânsito, por exemplo, que são leis da Terra. Nós devemos viver no mundo sem sermos do mundo, ou seja, trazermos o amor no nosso coração, praticarmos todo o bem que seja possível e cumprindo com as nossas obrigações perante a sociedade, perante a família e principalmente perante Deus, que é o nosso Criador. Para encerrar esse evangelho de hoje, eu vou fazer a leitura de uma música que é de Roberto Carlos e de Erasmo Carlos, cujo título é O Homem. Uma música que muitos de vocês já devem ter escutado, uma linda música, e que fala sobre Jesus. Ouçamos. Um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou o amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou, sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo aqui que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Encerramos esse evangelho de hoje, mandando uma vibração amorosa pela paz do mundo, que todos aí no seu lar possam vibrar pela paz. Violência nunca, paz e amor. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.